Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Convidaria você neste momento, meu amigo, minha amiga, que está iniciando, assistindo este vídeo por este canal. Gostaria de convidar você a deixar o seu like, a curtir o vídeo e a compartilhar aí com seus amigos, tá bom? Você vai ajudar muito o nosso canal a crescer. Tá joia? Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Talvez a sua tradução esteja diferente da minha, e diz assim: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Como que está na sua Bíblia aí? Bem-aventurado? Como é que está na sua Bíblia? Lucas 1, 28. E entrando o anjo aonde ela estava, ele disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Algumas traduções dizem: bendito é o fruto do seu ventre. Não é assim? Que bom, queridos. Você leu na sua Bíblia, acompanhou aqui, que está falando de Maria. E o tema que nós vamos falar neste momento é um tema muito interessante. Nós damos um título a essa mensagem. E a mensagem desta noite vai ter o tema o seguinte: Maria, mãe de Jesus, é rainha do céu. Você viu? Tema gostoso, não é? Maria, vou repetir, mãe de Jesus é rainha do céu. Mas antes de nós continuarmos falando aqui da vida desta mulher, que foi uma mulher espetacular, Maria, eu queria abrir um parêntese com você que está aqui neste momento, e te fazer uma pergunta, ou levar você a refletir: o que é pecado? Se você puxar assim na sua Bíblia, o que a Bíblia fala sobre pecado, lá em 1 João, puxa aí, meu amigo, minha amiga, lá no finalzinho da sua Bíblia, 1 João, eu gostaria de ler a Bíblia com você. Nesta noite uma mensagem textual, 1 João, capítulo 3, o versículo 4. O que é pecado? Saiba que a maior escolha que um homem faz, que uma mulher faz, é a religião. Sim, é porque é através da religião que você vai entrar ou viver na eternidade. E a religião precisa te explicar algumas coisas. E aqui nós neste momento estamos explicando para você como a Bíblia, como Deus vê o pecado. E diz aqui nessa tradução, 1 João 3,4, o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Então nós entendemos que se alguém infringiu a lei do Senhor de alguma forma, ela está em pecado, igreja. E basicamente eu gostaria de dizer para você que existem dois pecados. Existe muito mais do que isso. De uma forma geral, existem pecados que são voluntários, e eu vou explicar para você. Pecado voluntário é aquele que você sabe que é errado e mesmo assim continua a fazer. Estes são pecados voluntários. Você sabe que o Senhor disse: não faça, e você, com a sua teimosia, eu com a minha teimosia, nós continuamos a fazer. Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte de gente assim. Esses são pecados voluntários. Existem aqueles pecados que são involuntários, quando você ainda não sabe que é pecado, você não sabe que está errado diante do Eterno, e aí faz, por cultura, por educação, porque você aprendeu assim. Mas quando você conhece ao Senhor e conhece a vontade do Senhor expressa na Bíblia Sagrada, aí você passa
a entender, aí se você continua a fazer, se torna voluntário. E tem um pecado na Bíblia que eu queria chamar a sua atenção. Preste muita atenção em Marcos. Marcos, capítulo 3. Vá lá no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem um pecado que sempre fiquei muito curioso com ele. Capítulo 3, versículo 28 e 29. Diz assim, Marcos 3, 28 e 29. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem o quê? Não tem? Gente, eu fiquei horrorizado quando eu vi isso aqui. Alguém fez um pecado que não tem perdão, e alguém faz, a Bíblia está dizendo que se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Ou seja, aqui na terra se comete algo contra Deus que eternamente está condenado. Quando eu vejo aqui blasfêmia, a Bíblia diz que blasfêmia é alguém se colocar no lugar de Deus. Está comigo você? Você viu aqui que Marcos capítulo 3, versículo 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, você aceitar alguém ou alguma coisa no lugar de Deus, você está pecando de um pecado, correndo o risco de ser condenado eternamente. E eu fiquei procurando assim na Bíblia Sagrada, alguém que já fez ou cometeu esse tipo de pecado. Como que é esse tipo de pecado? Puxa assim lá na sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo 7. Vai lá. Puxa assim lá na sua Bíblia. Jeremias, capítulo 7, versículo 17 até o 20. Nós estamos falando um pouquinho, fazendo uma contextualização para você sobre pecado. Nós vimos que existem pecados voluntários e pecados involuntários. Existe um pecado tão voluntário que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós estamos agora em Jeremias 7, 17 até o 20. Preste muita atenção, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. E diz assim, Jeremias 7, 17: acaso não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O Senhor Deus está perguntando para nós neste momento. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Está na sua Bíblia escrito assim? Olha aqui para mim, igreja, e olha aqui para mim e você, meu amigo, minha amiga. Deus fica irado com isto que está acontecendo aqui. Nos dias do profeta Jeremias, o povo dele estava fazendo um culto misto, estava adorando ele, mas diz que eles tinham uma adoração a alguém, uma mulher, e essa mulher, eles colocaram o nome nela de Rainha dos Céus. E diz que os filhos, os pais e as mulheres faziam ofertas no seu culto para essa Rainha dos Céus. E o Senhor ficou irado, porque o Senhor não suporta esse tipo de pecado. O versículo 19 de Jeremias 7 diz assim: acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a sua própria vergonha. Olha, você está pensando assim, o que é esse pecado contra
contra o Espírito Santo. Esta gente, esses irmãozinhos nossos aqui lá do passado, eles faziam culto lá na igreja deles a uma tal de rainha dos céus. E o Senhor Deus abomina esse tipo de situação. Eles sabiam que a Bíblia já existia no passado, o Antigo Testamento, a Torá já existia, e mesmo assim eles insistiam em jogar no meio da adoração deles um culto a essa tal rainha dos céus. E diz a Bíblia eterna que o Senhor Deus estava sendo provocado. Você tem coragem de provocar a ira de Deus? Você é muito corajoso, meu amigo. Você é muito corajosa, minha amiga. Você tem coragem para isso? Nossa, você é muito mais corajoso do que eu. Que pecado é esse contra o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo não estava sobre essas pessoas? Diz o versículo 20 assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, e arderá e não se apagará. Você está vendo aqui que coisa tremenda? O Senhor Deus tem uma vingança para quem faz aquele culto que não é direcionado a Ele. Aquelas pessoas sabiam que estavam fazendo errado, e o Espírito Santo estava dizendo para elas, Deus estava mandando um profeta, o Espírito Santo estava mandando o profeta, e eles estavam na sua teimosia. O pecado contra o Espírito Santo é nada mais, nada menos que teimosia. Pecado voluntário. Você sabe que é errado e continua fazendo errado, permanece no erro por uma religião de tradição. Agora, acompanhe assim em Jeremias capítulo 44. Puxa lá em Jeremias capítulo 44. Você viu em Jeremias 7 que o pai, a mãe, os filhos estavam envolvidos naquele culto. Jeremias capítulo 44, versículo 16. Jeremias capítulo 44, versículo 16 diz assim: quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Vocês estão vendo aqui? Pecado voluntário. Não te obedeceremos a ti, antes certamente toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe oferecemos libações, como os nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum, mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus, de lhe oferecer libações, estivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incensos à rainha dos céus, e lhe oferecemos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam, e lhe oferecemos libações sem os nossos maridos? Meu amigo, minha amiga, este era um culto que a família estava envolvida. Talvez a religião daqueles dias os líderes religiosos estavam envolvendo essas famílias neste culto errado. Eles estavam oferecendo um culto contaminado que estava provocando a ira do Senhor Deus. Eles sabiam que Deus tinha dito: não faça isso contra mim. Esta rainha dos céus não manda chuva, não manda o sol. Esta rainha dos céus não faz germinar as plantas. Esta rainha dos céus não faz germinar o milho, o trigo, a cevada. Ela não faz as crias nascerem. Sou eu que faço. Mas eles atribuíam isso à rainha dos céus. Isso era um pecado da teimosia, um pecado contra o Espírito Santo, um pecado voluntário que despertava a ira do Senhor. Quantas imagens ele deve ter feito da rainha do céu, queridos? E no segundo mandamento da lei do eterno Deus, em Êxodo 20,
Se você quer ler lá, você vai ver, o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor Deus requer exclusividade na adoração. O segundo mandamento: não fará para ti imagem de escultura. Sabe por quê? Deus não quer que você faça uma imagem de escultura, que aquelas pessoas fizessem imagem, porque por mais que você tente ampliar o seu Deus que você criou, ele sempre será menor do que o Deus Criador. Quer ver o que Deus acha disso? Leia Salmo 115. Vá lá. Você acredita no Salmo 23, o Salmo 91, você gosta? Então, eu queria te convidar a você ler Salmo 115. Salmo 115. Versículo 2 de Salmo 115 diz assim: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras de mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem enquanto neles confiam. Você viu isso aqui? Você viu que coisa tremenda? Quem confia em um ídolo, a uma imagem de escultura, ao seu Deus criado por seres humanos, ele se torna semelhante a ele, não consegue enxergar a verdade, não consegue ouvir a verdade, não consegue tocar. Se você não tem o tempo agora de lhe falar, mas se você puxar lá em Isaías capítulo 44, do versículo 6 ao 20, você vai ver que o ourives faz um ídolo do metal e faz um machado do mesmo metal. Ele faz, aquele que trabalha com carpintaria, ele faz um pedaço de madeira, o churrasco dele, e ele também faz um ídolo de madeira para se prostrar diante dele. O que são os ídolos diante do Deus vivo? Por que você está falando isso? Você me pergunta, irmão. Puxa assim lá em Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, o versículo 8. E diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras. Vocês estão vendo aqui? E aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sabe para onde as pessoas que cometem pecados voluntários, pecados de desobediência, fazendo para si deuses, vão parar no lago de fogo? Morte eterna. Despertam a ira do Deus vivo, ele lhes lança no lago de fogo e enxofre, depois dos 1000 anos, a hora que Jesus voltar na segunda vinda. Gente, isso é muito sério. Por isso, minha amiga, meu amigo, eu queria falar com você nesta noite. O tema desta mensagem é Maria, mãe de Jesus. É Rainha dos céus, moderna. Nós lemos em Lucas 1:28 que diz que bem-aventurado é o ventre de Maria. Sim, aquela mulher viu nascer um filho, mas viu morrer o seu Salvador. Você sabia disso? Mas pegaram Maria com todas as qualidades e virtudes dela e fizeram dela um ídolo, um Deus. Uma vez que em Lucas capítulo 1:47 diz que Maria dizia assim no seu cântico: o meu Salvador. Ela precisa de um Salvador. Como é que hoje fazem uma oração
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ela não pode rogar por você. Desperta, minha amiga, desperta, meu amigo. Você não pode continuar nisso. Eu não tenho nada contra você e nem contra a sua fé, muito pelo contrário. Eu estou aqui dizendo para você que Maria, Lucas 1,47, ela precisava de um Salvador. E te ensinaram, alguém te ensinou a fazer essa oração para ela. Ela ainda está no pó da terra, ela dorme, ela não foi aos céus. Você quer ver? Leia lá na sua Bíblia, em Atos 1,14, que depois da ascensão de Jesus, ela ainda permaneceu com os discípulos, aguardando a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Viu, queridos? E talvez você esteja dizendo assim, mas poxa, minha igreja sempre falou de Maria. Eu quero dizer uma outra coisa para você. Se Maria ressuscitasse hoje, a sua igreja seria a primeira a excluir ela. Sabe por quê? Maria, em Lucas 23, versículos 55 e 56, ela observava o sábado, o santo dia da lei do Deus eterno. Como é que você lá na sua igreja que não observa o sábado, Maria se aceita lá? Você quer seguir exemplo de Maria? Começa por aí. Diz a reza que rogai por nós. Queridos, 1 Timóteo, igreja, e você, minha amiga, meu amigo, 1 Timóteo capítulo 2. Vá lá em 1 Timóteo, puxa aí na sua Bíblia, não deixe de ler a Bíblia não. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Só existe um mediador entre o ser humano e o céu, esse é Jesus Cristo. Não adore. Se você tem imagens, quebra, joga fora. Eu sei que você tem um terço que fica ali fazendo orações, muitas orações montadas. Quando você mandar você ler o texto, pegue a Bíblia, estude esses textos nesta noite, neste momento que nós estamos te falando. Isso é pecado voluntário se você continuar fazendo isso. Isso é teimosia. Quando foi introduzido o culto a Maria nesse planeta, foi introduzido no ano 431 no concílio de Éfeso. No ano 1508, a oração Ave Maria foi instituída por Papa Sisto V. Sabe por que você não precisa ficar orando assim para Maria? Porque, olha só, a igreja declarou a ascensão da Virgem Maria, diz que ela foi para o céu no ano 1950 pelo Papa Pio XII. Isso é blasfêmia. Dizer uma coisa que não aconteceu, dizer que ela pode rogar por você, que ela pode se salvar, que ela pode interceder por você, isso é pecado contra o Espírito Santo. E o pecado não é seu, muitas das vezes, é de quem te ensinou assim. Em nome de Jesus, estou aqui falando para você se arrepender. Maria, mãe da igreja, no ano de 1965, pelo Papa Pio VI. Agora, puxa lá na sua Bíblia, Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Versículo 38. Puxa assim lá na sua Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que
que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu gostaria de frisar com você que se cumpra em mim. Eu faço um desafio a você neste momento. Você tem coragem? Ela teve coragem de fazer a vontade do Senhor, e eu te desafio neste momento a fazer a vontade do Senhor, arrepender-se do seu pecado. Minha irmã, meu irmão, nesta noite você tem pecado voluntário aqui, neste momento. Seja corajoso, cumpra na sua vida a vontade do Senhor. O que você está fazendo que não agrada ao Senhor? Talvez essa pessoa em casa esteja fazendo um culto a Maria, mas às vezes você que está aqui neste momento tem um outro ídolo que não seja Maria. Ela disse assim: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Queridos, meu amigo, minha amiga, sinceridade não é verdade. Eu quero te dizer que você está sinceramente errado, e eu estou aqui para te chamar do caminho certo. Ah, mas essa igreja que você segue, eu não gosto dela, porque ela fala de uma forma muito errada. Olha só este livro que eu vou ler para você neste momento, livro Grande Conflito, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui. Na página 565 diz assim: é certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católica romana. Queridos, quantos verdadeiros irmãos existem ali? São maravilhosos, com uma fé muito maior do que a minha, segundo a luz que vocês possuem. Mas olha só, milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possuem. Não se lhes permite acesso à sua palavra e, portanto, não distinguem a verdade. Por isso que eu resolvi falar com você neste momento. É para você distinguir a verdade. Nunca viram um contraste entre um verdadeiro culto prestado de coração a um conjunto de meras formas e cerimônias. Você já viu que lá sempre vocês leem evangelho para lá, evangelho para cá, e nunca estudam de forma completa a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Então eu quero que você faça um contraste em nome de Jesus. A partir de hoje eu estou te chamando, olha só, entre o verdadeiro culto prestado de coração a um conjunto de meras formas religiosas. Deus olha para essas pessoas, para essas almas com compadecida ternura, educadas como são em sua fé, que é ilusória e não satisfaz. Eu sei que você sente uma fome do verdadeiro Deus, do verdadeiro pão da vida. Entra aí na Novo Tempo, no canal Na Mira da Verdade. Vem aqui fazer parte dessa igreja, estude a Bíblia conosco, e você vai ter a sua fome saciada. Olha o que está escrito aqui, Grande Conflito, página 565. Fará com que os raios de luz penetrem as densas trevas que o cercam, revelar-lhe-á a verdade como é em Jesus, e muitos ainda se unirão ao seu povo. Amém? Eu tenho certeza que você ficou tocado com essa mensagem. Você ficou nervoso comigo, ficou nervosa comigo, em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos, o amor está se esfriando, e a forma de um cristão amar o outro é falando a verdade. Eu estou falando a verdade neste momento. A Bíblia é um agente de mudança, igreja. Amém? Amém. E a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se liberte desse pecado voluntário, se liberte da teimosia, e Deus vai te iluminar. Amém? Amém. Nós vamos orar neste momento. Feche seus olhos. Pai Celestial, te agradeço pela tua mensagem. Te agradeço porque esta amiga, este amigo, esta irmã, este irmão ouviu esta mensagem. O coração deles está confuso neste momento, mas eu peço ao Senhor que traga paz, traga entendimento, que traga discernimento, que eu somente passei a mensagem do Senhor, que eles possam olhar para Ti e pedir perdão dos seus pecados,
e voltarem para o Senhor, que o Senhor os conduza como o grande pastor e que o Senhor possa formar um grande rebanho e nos leve para as nações celestiais, em nome de Jesus. Amém. Amém.